Números 15. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para sua habitação e apresentarem ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparada no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa, aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto ou do sacrifício, prepare 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepare uma oferta de cereal, de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo, e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-a como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto ou para sacrifício, para cumprir voto especial, ou como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito, deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá proceder dessa maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis, que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresentem uma porção como contribuição ao Senhor. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição da sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha, uma contribuição ao Senhor. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que ordenou e para todas as suas gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor, e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará com ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim,
toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando verem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus filhos. Assim vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Fala, galera, beleza? Me perdoem a ausência nos últimos dias. Eu tive uma série de compromissos, uma semana agitada. Também estou agora doente, mas estou gravando porque não quero deixar aqui o perfil sem atualizações por muito tempo. Bem, no início desse capítulo, nós vemos aqui instruções acerca das ofertas que seriam oferecidas ao Senhor, instruções que valeriam tanto para os israelitas quanto para os estrangeiros que habitassem no meio deles. E essas ofertas, essas instruções, era para reforçar o princípio da primícia, reforçar o princípio da consagração ao Senhor. Tudo que eles faziam, tudo que eles conquistavam, eles deveriam também nisso reconhecer a ação do Senhor na vida deles e assim ofertarem ação de graças ao Senhor, oferecer a primícia, ou seja, os primeiros frutos de todos os seus bens, de todas as suas posses. Era uma maneira de entender que o Senhor era o doador de todo bem, de toda graça, e eles assim estariam honrando ao Senhor em seus caminhos. Em seguida nós vemos uma instrução acerca dos pecados involuntários cometidos. Isso nos ensina que pecado não é só aquilo que você comete de forma consciente, mas quando você transgride a lei de Deus, mesmo que você não tenha se tocado na hora, tenha sido sem querer, você precisa pedir perdão a Deus. Portanto, é como aquele ditado diz, né? De boas intenções o inferno está cheio. Não adianta você ter boas intenções, você precisa fazer o que é certo, ou na incapacidade de cumprir toda a lei de Deus, porque nenhum de nós consegue, você colocar a sua fé em Jesus, que é aquele que cumpriu toda a lei, é aquele que ofereceu o sacrifício perfeito diante do Senhor e comprou a nossa paz com Deus. Então, a gente precisa reconhecer que pecamos, mesmo quando não temos a intenção. E existe um tratamento especial de Deus aqui para quando o povo, né, ou quando uma pessoa individualmente pecava sem a intenção de pecar, né? Havia um tratamento mais brando, embora ela devesse se retratar diante de Deus, devesse proceder ali a um ritual para a sua purificação. Mas diz também no texto que aquele que pecasse de forma desafiadora, ou seja, de forma intencional, de forma a transgredir conscientemente a lei de Deus, estaria em rebeldia perante o Senhor, teria com um espírito que Deus não admite, que é o espírito transgressor, e esse teria que ser eliminado, teria que ser morto. E logo em seguida nós vemos um exemplo aqui de alguém que estava trabalhando no sábado. Hoje para nós, a gente às vezes parece um pouco duro, né, esse tipo de penalidade, mas na verdade a gente sabe que a questão não é só o que é feito, mas com a intenção com que é feito. Então não adianta nada você fazer algo aparentemente legítimo se o seu coração está ali em rebeldia perante o Senhor, se você está ali em atitude de afronta perante o Senhor. É por causa disso que os homens são condenados. É por causa disso que os homens se afastaram de Deus. E colhendo a morte imediata ou não, nós precisamos de perdão, precisamos de graça. Senão todos nós seríamos fulminados, porque Deus é santo. Então precisamos ter essa consciência de que o pecado gera morte. O pecado gera uma justa retribuição por parte de Deus para quando pecamos. Né? Ainda mais aqui quando se trata de um pecado intencional, em que Deus ali para pedagogicamente ensinar o povo permitia e dizia que
tal pessoa deveria ser eliminada. E por fim, Deus manda aqui que eles façam um adereço nas suas roupas, a fim de que quando olhassem para esse adereço, eles lembrassem de que devem honrar ao Senhor, devem obedecer os seus mandamentos. Né? Deus é um Deus simbólico, Ele é um Deus que sabe a nossa necessidade, né, de lembrar. E eu te digo assim, que para a nossa vida hoje, que você faça de tudo para você honrar ao Senhor. Né? Se for necessário você espalhar cartazes na sua casa para você lembrar de versículos bíblicos, sabe? Se você precisa de alguém para você estar ali compartilhando, orando regularmente, uma vez por semana, sabe? Para isso te ajudar, te estimular na sua fé, sabe? Às vezes botar um lembrete do aplicativo da Bíblia no seu celular. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para que você nunca perca de vista a sua necessidade do Senhor, a sua necessidade de buscar, sua necessidade de obedecer ao Senhor como princípio de felicidade e vida para você. Né? Então, de tudo que foi falado aqui nesse capítulo, que você honre ao Senhor com o melhor que você tem, que você ofereça ao Senhor uma oferta de gratidão, uma oferta que é um coração quebrantado, arrependido, desejoso de obedecê-lo, que quando você pecar, que você se arrependa, peça perdão e que você tenha temor a Deus, entendendo que Deus é um Deus santo, é um Deus justo, e você possa buscá-lo e se rodear de coisas que te ajudem a buscá-lo, porque isso é importante para a sua vida, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.